Quero convidar todos para abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e com este culto nós damos início à exposição desta carta de 2 Pedro até o final dela. Mas hoje nós vamos ficar apenas na saudação inicial. Então vamos ler juntos os versos 1 e 2 do capítulo 1. Versos 1 e 2 do capítulo 1. Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nós estamos, meus irmãos, fazendo uma análise do nosso tempo por meio de todos os meios de comunicação que nós recebemos. Nós estamos sendo bombardeados com notícias de todos os lados, especialmente nesse tempo de sucessão política no nosso país. É importante que a gente se prepare para este ato, e a igreja está fazendo a sua parte no sentido de convocar os crentes para orar por este tempo que nós estamos vivendo. Nós só temos que lembrar que nenhuma das pessoas que se candidata ao poder público é perfeita. Todos são pecadores e todos precisam da graça de Deus para poderem exercer aquele poder que Deus concedeu à humanidade a fim de que ela não viva em caos. E nós somos pessoas que devemos respeitar em primeiro lugar a sabedoria divina para viver nos nossos tempos. O apóstolo Pedro é um homem que está bem velho já, está provavelmente em Roma, está provavelmente preso. Dali a algum tempo ele será martirizado, ele não sabe quanto tempo tem. Ele está sob o governo de Nero, que vai determinar a sua execução. Mas o apóstolo Pedro, olhando para a igreja que ele ajudou a fundar em muitos lugares, é um homem que está preocupado com o seu tempo, é um homem que está preocupado com a visão que tem dos crentes e da igreja. Se num primeiro momento ele escreveu uma carta tratando com os crentes a respeito de consolá-los diante da perseguição, se ele procurou dar para aqueles crentes uma visão de como eles devem proceder no mundo, como eles devem agir como cristãos, diante do próximo, diante das autoridades, diante da própria igreja, nesta segunda carta o seu tom modifica. Há entre os estudiosos uma série de propostas sobre a autoria, se foi Pedro mesmo ou não que escreveu esta carta, porque a linguagem da carta é muito diferente. Entretanto, o que nós temos que nos lembrar é que bons teólogos consideram que esta carta sim procede de Pedro, e mais do que tudo, o seu olhar está posto sobre o falso ensino que se multiplicou dentro da igreja. O falso posicionamento de algumas pessoas que ensinam ou que questionam a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo para a terra,
e que não levam em conta um testemunho fiel, diferente do resto da humanidade, mas dizem: não tem problema nenhum você ser crente e você agir como todo mundo age. Você pode ser igual aos outros, fazer tudo que os outros fazem. Então, se os outros xingam, mesmo que você seja crente, xingue também. Se você vê violência nos outros, seja violento também. Não há problema nenhum em você ser crente e ser como todo mundo é. E o apóstolo Pedro está então muito preocupado com isto, e ele vai declarar: eu não canso de repetir as mesmas coisas. Em outras palavras, ele quer que as pessoas gravem na sua mente, no seu coração, a ideia de que um crente é uma pessoa nascida de novo e, portanto, ela modificou de rumo, ela está caminhando para a vida com Deus eternamente e não mais para a vida comum que as pessoas sem Deus vivem. Então, ele começa esta segunda carta com uma fórmula clássica de saudação, como vários outros autores do Novo Testamento fazem. Ele faz também. É uma saudação inicial. Mas nesta saudação inicial, eu tenho que resgatar alguns pontos que ele coloca de pronto, algumas coisas que são fundamentais para a fé cristã. E vamos começar então do próprio nome dele, porque ele se apresenta como Simão Pedro. Na primeira carta ele só se apresentou como Pedro, mas esse nome Simão é o nome dele, e Jesus Cristo o chamou de Cefas. Na linguagem aramaica, Cefas quer dizer Pedro, e ele era conhecido na região dele como Pedro também, como rocha. Ou seja, dá para perceber que os rocha têm um temperamento de rocha. E Pedro então se apresenta desta maneira, mas ele faz o seguinte, ele diz assim: eu sou servo e apóstolo. Eu sou servo e apóstolo. E com isto então ele cria uma identidade para todos nós. Qual é a identidade? Um crente nada mais é do que servo de Jesus Cristo, uma pessoa que foi comprada por Jesus Cristo, perdoada dos seus pecados, justificada pelo sangue de Jesus Cristo, e agora vive para Jesus Cristo. O servo tem essa conotação de não ter vontade própria, ele segue a vontade do seu Senhor, ele obedece à vontade do seu Senhor. Jesus Cristo assumiu esse papel de servo, esse lado de servo, quando disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E com isto então ele direcionou todos aqueles que confiam nele para a salvação, para colocá-los na condição de pessoas que servem a Deus, pessoas que só têm este objetivo na vida: servir a Deus. Mesmo que nós tenhamos profissões diferentes, condições diferentes, mesmo que nós tenhamos, sejamos homens ou mulheres, portanto diferentes, o objetivo é um só: a nossa vida foi comprada para que nós sirvamos a Deus. Então ele se iguala a todos, mas ele se diferencia de todos no momento em que ele fala que é apóstolo, porque um apóstolo é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, portanto é um servo, mas que foi chamada especificamente por Cristo para ser um pregador do Evangelho, um missionário lançando os fundamentos do Evangelho onde não há.
E mais do que isto, um apóstolo é basicamente uma coluna da fé do corpo de doutrinas que nós temos. Porque um apóstolo recebe de Deus as revelações e os ensinos necessários para que a nossa fé em Cristo se apoie objetivamente. Quando o apóstolo Paulo falou disso, ele ensinou que o nosso evangelho está fundamentado em Jesus Cristo como a rocha, a pedra angular, e está apoiada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então, de certa maneira, quando ele vai se dirigir àqueles crentes, ele não está dando a opinião dele, ele está transmitindo a vontade de Deus para a igreja. Nós aqui somos repetidores do ensino apostólico. A nós não é dada nenhuma outra autoridade a não ser retransmitir o conceito da palavra de Deus, que já está fechada. Mas aqui ele está ainda ensinando os crentes com autoridade apostólica. Então, quando ele fala, eu sou servo e apóstolo de Jesus Cristo, nós podemos entender que ele diz, eu sou igual a todos vocês, mas ao mesmo tempo eu tenho a missão de lhes ensinar. E ele continua, ele se dirige agora às pessoas que obtiveram igualmente, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo a quem ele escreve. A pessoas que obtiveram a fé juntamente com ele. Na primeira carta, o apóstolo disse que eles estavam na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Aqui ele não menciona esses lugares, porque ele não está pensando nos lugares onde os crentes estão, mas na condição em que os crentes estão. Isso é interessante, porque onde a gente for e tiver um crente, ali nós estamos em comunhão com a igreja do Senhor. É muito interessante para nós presbiterianos, é muito fácil aceitar irmãos de outras denominações que efetivamente não têm os mesmos posicionamentos doutrinários que nós, mas nós conseguimos com mais facilidade, pelo menos eu consigo, com mais facilidade reconhecer os irmãos de fé. É muito gostoso a gente estar no meio de crentes em Jesus Cristo, não importa onde eles estiverem. E a ideia aqui de Pedro, naturalmente, deve ser essa. São as mesmas pessoas a quem eu escrevi a primeira carta, mas a condição dessas pessoas é justamente esta: elas têm fé. E aqui a gente precisa fazer um levantamento do que é fé. Vamos nos lembrar que nós somos crédulos por natureza. Nós somos pessoas que acreditam. Nenhum de vocês ficou preocupado se o banco ia aguentar a sua excelentíssima pessoa. Vocês simplesmente se sentaram e não ficaram preocupados se ele ia cair ou não. Na verdade, são crédulas. Se vocês chegam a um desconhecido e dizem assim, por favor, onde fica a igreja presbiteriana de Jundiaí? A pessoa que nunca te viu e talvez nunca mais veja, vai dizer assim, você conhece a Vigário? Conheço a Vigário. Então, você desce a Vigário, você lembra do escadão? Lembro do escadão. Então, na frente do escadão fica o templo da igreja deles. Muito obrigado. E você acredita. E você vem. A pessoa nunca te viu e nunca mais verá, mas você acredita. Quer dizer, as pessoas humanas são crédulas.
Entretanto, Pedro não está falando dessa credulidade, dessa capacidade que a gente tem de confiar nas informações que a gente recebe. Pedro está falando na fé que Deus dá para uma pessoa confiar nele, como seu dono, como seu salvador, como seu perdoador, como seu sustentador, como seu guia espiritual, como aquele que vai cuidar da sua vida pós-morte. Pedro está falando que esta capacidade de nós aceitarmos estas verdades espirituais não vem da nossa própria capacidade de acreditar, mas elas vêm do próprio Deus, que nos enche de confiança ao ponto de nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo não o enxergando com os olhos, e acreditando que Ele é Deus. Esta fé, naturalmente, é a fé que deve habitar no coração de cada crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda pessoa que tem fé em qualquer coisa, mas não tem fé, a fé que Deus dá, a fé correta para Deus, essa pessoa não agrada a Deus. Essa pessoa está perdida nos seus próprios pecados. Essa pessoa, então, pode ser que você conheça gente de dentro da sua casa, que infelizmente está impossível de agradar a Deus, porque não confia nele. Confia em qualquer coisa, mas não confia nele. Então esta fé é uma fé pessoal, é uma fé distribuída por Deus a todos quantos Deus desejou distribuir, e nós não sabemos quem são. A gente só sabe de uma pessoa, a gente mesmo. Os outros, a gente não sabe. E é por isso que é necessário a gente pregar para todos, porque todos merecem ouvir a mensagem do Evangelho, todos precisam ouvir da mensagem do Evangelho. Esse é um verbo melhor. Mas o apóstolo Pedro pode incluir aqui a fé como estrutura, a fé como corpo de doutrinas, a fé como conteúdo programático da nossa fé. Por exemplo, a gente acredita, e nós professamos a fé dos pais agora, não foi? Nós acreditamos na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, como sendo um só Deus. Nós cremos na Bíblia Sagrada como escritura inspirada, única regra de fé e prática. Nós cremos que Jesus Cristo veio à terra em carne, morreu por nós, sua morte foi vicária, substitutiva. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus e está nos céus governando todas as coisas até que todas elas sejam postas debaixo dos seus pés. Nós acreditamos, nós confiamos que Jesus Cristo voltará e virá para dividir a humanidade em duas partes: os benditos do Senhor e os malditos do Senhor. Nós confessamos que somos selados pelo Espírito Santo de Deus e que a salvação que Ele conferiu a nós nunca será tirada de nós por causa da sua fidelidade. E queridos irmãos, então, quando olhamos para este corpo de doutrinas, nós temos que entender que os falsos mestres estavam questionando este corpo de doutrinas e abalando a fé individual. Então Pedro está escrevendo a respeito dessa questão
para dizer o seguinte: essa fé que Deus nos deu não está baseada na nossa experiência, mas está baseada na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos rapidamente olhar a questão da justiça. No capítulo 1 da primeira carta, ele vai dizer a partir do verso 18 o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Qual é a justiça aqui? A justiça é que Deus colocou sobre Jesus todos os nossos pecados, os meus pecados e os seus. Essa é a justiça. Mas quando Pedro fala a respeito dessa justiça, de onde ela procede? Quem executou essa justiça? Ele diz que quem executou essa justiça foi nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante aqui que ele não está falando de duas pessoas da Trindade, do Pai e do Filho, ele está falando só do Filho. E quando ele está falando só do Filho, ele faz duas afirmações e dá dois títulos aqui a Jesus Cristo. Um, Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Nós não cremos que ele é um homem, mas ele pode ser visto por nós como Deus homem, entretanto, de caráter humano e de caráter divino simultaneamente. Ele é Deus, de mesma natureza do Pai. Então, quando nós falamos mal ou fazemos piada de Jesus Cristo, nós estamos falando mal ou fazendo piada de Deus. E o segundo título aqui é Salvador. Por que é que Jesus Cristo é Salvador? Porque nós, sem Jesus Cristo, estamos condenados. A humanidade precisa saber disso, ela já está condenada, ela não precisa fazer nada para estar condenada pelo padrão divino, não é pelo padrão humano, porque no padrão humano a gente se justifica, a gente se dá jeitinho, a gente se arruma, a gente se acerta, a gente esquece, a gente remove o passado para não ficar pensando. Mas Deus nunca remove o passado, ainda que Ele jogue os nossos pecados no fundo do mar, como diz o Antigo Testamento, no dia em que nós prestarmos conta, esses pecados voltarão do fundo do mar, e eles passarão pela avaliação. A única coisa que vai nos livrar desses pecados que estão no fundo do mar, é que o Senhor Jesus Cristo é nosso advogado, e isso não vai ser levado em conta. Então a gente está na mão do Senhor, não tem outra escapatória. Por isso que nós somos salvos pelo Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos salva, não é nós que nos salvamos, Ele nos salva. E meus irmãos, o apóstolo então está dizendo isto, que na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Jesus é a nossa justiça e Jesus é o próprio Deus e Salvador fazendo isso por nós. Então, diante desta apresentação que Pedro faz, agora ele começa a saudar os irmãos. E ele diz assim, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ora,
Nós sabemos o que é graça. A graça é que a gente estava perdido e Deus se encantou conosco, nos amou e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que que Deus faz isto? Porque Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus tem um coração majestosamente bondoso. Deus não quer que nenhum se perca. Ele colocou seu Filho para ser propiciação pelos pecados do mundo todo. Entretanto, nenhum de nós o quis. Não há ninguém que o busque. Não há ninguém que o entenda. Não há ninguém que o queira. Então, por causa disto, Deus precisa chamar. Deus precisa convocar pessoas. E se você está aqui e ama a Deus, saiba que Ele fez um milagre na sua vida. Ele lhe deu sua graça. Não é que você é engraçado. Tem gente que é crente que não é nada engraçada, mas está encharcada da graça, porque Deus a perdoa, Deus a ouve, Deus a sustenta, Deus a mantém, Deus a instrui, Deus a fortalece. Então, queridos irmãos, Pedro fala graça para vocês, mas nós já temos a graça. Nós já temos a graça, desde o dia em que Cristo entrou na nossa vida, nós compreendemos a graça dele. Eu não mereço, Senhor, não mereço, mas sou contemplado pelo teu amor. Isso não tem preço, não tem preço. Mas também ele fala da paz, e a paz nada mais é do que esta comunhão deliciosa que um crente pode experimentar com o seu Deus. A comunhão do perdão, a comunhão da instrução, a comunhão do consolo, a comunhão do cuidado, a comunhão da força espiritual, a comunhão do dom espiritual, a comunhão de todas as possibilidades de um crente viver nesta terra para servir o Senhor. No que faz, no que pensa, no que fala, no que vive, enfim. E o apóstolo está dizendo que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Se você não tem nenhuma graça, nenhuma paz, é só fazer uma conta matemática. Multiplica 0 por 10, quanto dá? 0. Mas se você tem a graça do Senhor e a paz do Senhor, quer dizer, você tem o favor de Deus e você tem a comunhão de Deus com você, Pedro está dizendo que isso se multiplique, e o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa multiplicação vai se dar no conhecimento que você tem agora das duas pessoas, de Deus o Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele não está dizendo para você cresça no conhecimento teológico. Isso é uma obrigação. Todo crente é um teólogo, porque ele estuda a Deus, ele pesquisa o Senhor, ele vive na busca do Senhor. Mas, queridos irmãos, quando nós olhamos para a intenção de Pedro, é que parece que um crente tem que fazer 2 exercícios. Um deles é o culto racional, no sentido de entender, no sentido de conhecer, de se aprofundar nas Escrituras. E o segundo exercício, semelhante a esse, é vivenciar estes conhecimentos. Conta-se que uma vez alguém pegou a Bíblia de Dwight Moody e observou que na partezinha branca que fica do lado,
geralmente há Bíblias que tem mais parte branca do que esta daqui. Estava cheio de anotações, não apenas de referências cruzadas, como a gente faz, naquele lugar também diz a mesma coisa, então ele anotava isso, mas tinha uma expressão que era sempre a mesma, e a pessoa ficou intrigada, e disse: Pastor Moody, por que o senhor escreve aqui na sua Bíblia, dá certo? Ele disse: porque dá certo. Isso que está escrito aqui, essa promessa que está escrita aqui, eu pratiquei na minha vida, dá certo. Isso que acontece aqui, quando Deus fala, dá certo. Eu fiz isso, e deu certo. Com isso eu quero dizer que o pleno conhecimento que um crente verdadeiro precisa ter, não é ser um exímio estudante da Bíblia e conhecer o vernáculo das palavras bíblicas e conhecer a lógica dos livros e conhecer as coisas racionalmente. Os escribas e fariseus faziam isso, de frente para trás, de trás para frente. E Jesus reprovou esses homens, porque eles não tinham uma vida decorrente do conhecimento que eles tinham. O que adianta você saber, ou eu saber, que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas quando chega um estranho diante de mim, eu o trato como inimigo? Na prática, eu preciso saber que no relacionamento com as pessoas, seguindo o princípio bíblico, isso dá certo. Dessa maneira, meus irmãos, o apóstolo Pedro diz assim: eu queria, então, que vocês crentes em Jesus Cristo, que são comigo servos, que tiveram a mesma fé que eu tive, não há privilégio algum de eu ser crente, eu não sou mais crente que vocês, vocês não são mais crentes do que eu. Eu quero que vocês caminhem comigo no decorrer desta carta, mas que sem dúvida, neste comecinho da carta, a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas pelo conhecimento maior, mais amplo, mais vivencial de Deus, o nosso Criador e Salvador, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem voz sobre nós, que nos comanda, que é nosso cabeça. Que Deus nos abençoe.